mais uma vez presente, professor Paulo, para a gente começar mais uma aula. Hoje eu vou separar essa nossa aula de aula 1, aula 2, tá? E a gente nós vamos trabalhar a ideia de PA, tá bom? O que é uma PA, né? A gente vai entender como é que a gente consegue achar o termo geral, a soma de uma PA, tá? E o que é uma PA, né? Então, senhores, uma PA, para a gente definir o que é uma PA é basicamente uma progressão, tá? Na realidade, é uma progressão aritmética. Como assim uma progressão aritmética? Deixa eu escrever aqui. Mas como é essa progressão, tá? Nós vimos nas aulas anteriores a ideia de sequências, né? Então, a progressão aritmética nada mais é do que uma sequência, tá bom? Mas como é que a gente consegue identificar uma progressão aritmética? Veja, olha só, vamos começar com um exemplo bem simples, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos supor aqui que eu vou colocar o número 1 aqui, tá? O número 1, veja, eu vou começar uma sequência, tá bom? Eu vou colocar o número 1, beleza? Aí é o seguinte, eu vou chamar esse número 1 de primeiro termo. Então, normalmente a gente chama esse primeiro termo de A1, tá? Então, veja, eu escolhi esse 1 aí. Eu escolhi esse 1, é um valor, né? Poderia ser outro valor, tá? Poderia ser 2, 3 e tal, 4, né? Mas eu escolhi o valor 1, beleza? Esse valor 1 eu chamei de A1, porque ele é o meu primeiro termo. Eu quero encontrar o próximo valor, tá? O próximo valor. O meu próximo valor aqui, eu vou chamar de A2, certo? Aí, a partir desse próximo valor, eu quero encontrar um outro número, que eu vou chamar de A3. Eu quero encontrar o próximo valor, que eu ainda não sei quem é, tá bom? Que eu vou chamá-lo de A4, e assim sucessivamente, tá? Mas veja, como é que eu posso encontrar o A2, tá bom? Isso numa progressão aritmética, beleza? Então, se eu coloquei aqui, por exemplo, o 1, para eu achar o próximo termo, que eu chamei de A2, então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esse 1, tá? Eu vou somar esse 1 aqui, sei lá, vou pegar um valor aí, eu vou somar, por exemplo, com 3, tá bom? Vou somar com 3, mas poderia ser outro valor, tá? Vou somar com 3. Na hora que eu somo com 3, então veja, 1 mais 3 vai me dar o próximo valor aqui, beleza? Esse próximo valor, que é 1 mais 3, então aqui vai ser o 4. Esse 4 é o A2. Tudo bem? Certinho? Então veja, aí eu vou somar esse 4, tá? Para eu achar o próximo valor, eu vou somar esse 4 com esse mesmo número, com mais 3 aqui, ó. Com mais 3 para eu encontrar o próximo número, tá? Então quem vai ser o nosso próximo número? Vai ser 4 mais 3, o próximo número vai ser 7. E assim sucessivamente. Eu vou somar o 7 com mais 3 para me dar o próximo valor, que seria, no caso, 7 mais 3 vai me dar 10. Tudo bem, pessoal? Então, veja, o que está acontecendo aqui, né? Eu deduzi, eu coloquei aqui um valor 1, tá? Um valor aí, mas poderia ser qualquer outro número. E eu estou somando cada valor para encontrar o próximo, eu estou somando com 3, que seria um número que eu também acrescentei. Veja o seguinte, do meu A1, tá? O meu A1, ele vale 1, certo? Então, quem é o meu A2? Veja, o meu A2, eu disse que é 4, tá bom? O que é 4. Percebe que esse número aqui, ó, esse 3 aqui, ele para que essa progressão seja aritmética, tá bom? Esse valor aqui ele tem que ser constante, beleza? Então, esse 3 aí, esse valor 3, a gente chama esse valor 3 aqui de razão, beleza? Então, esse valor 3 aqui seria a nossa razão, tudo bem? Pessoal, vamos aqui na nossa sequência. Então, o A1
vale 1, o A2 vale 4, certo? A partir desse número, veja bem, o que eu vou fazer aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu quero achar o valor 4, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 1, tá? O valor de 1. Então, aqui, ó, 1, tá bom? Eu vou somar, certo? Eu vou somar com quem? Eu vou somar com... Lembra que tem que dar 4, tá? Eu vou somar com 2 menos 1 vezes 3. Será que dá 4? Ó, 1, aqui dentro vai dar 2 menos 1. Esse valor vai dar 1. Vezes 3 dá 3, mais 1, 4. Certo? Percebe o seguinte, de onde que vieram esses números aqui? Esse 3 aqui, esse 3 é a nossa razão, que é esse valor aqui. Beleza? Quem é esse 2, gente? Quem é esse 2 aqui? Ó? Esse 2 é esse índice aqui. Ó. E quem é esse 1 aqui? Esse 1 é o nosso A1. Tudo bem? Então vamos achar o A3 aqui. Ó. O nosso A3, quem é o nosso A3? O A3 nós dizemos que é 7, né? Então, o nosso 7, tá? Quem é 7? Vamos usar o mesmo argumento aqui, ó. O que é esse 7? Eu vou achar aqui, eu vou dizer que aqui é 1, tá? Então, aqui vai ser 1, mais, olha o que eu falei, eu estou usando sempre o A1 aqui, ó, tá? Quem é esse 2? O 2 aqui é esse subíndice aqui. Então, aqui não vai ser 2, né? Então, aqui vai ser 3, certo? Porque esse subíndice aqui. Menos 1 vezes a nossa razão, que é 3. Será que dá 7? Ó? Aqui vai ficar 3 menos 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Com mais 1, 7. Então, deu esse valor aqui. Tá bom? Aí eu quero fazer, por exemplo, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Eu quero fazer para N valores. Tá bom? Quem é o nosso N valor? Tá? Como é que a gente está deduzindo aqui? Ó? O nosso N valor, ele sempre aqui vai ser o A1, que seria o nosso primeiro termo, o nosso A1, mais, quem é esse termo aqui? Ó? Não é esse subíndice aqui? Então, o nosso subíndice é N. Então, aqui vai ser N, tá? Menos 1, vezes esse valor aqui, que é a nossa razão, que eu vou chamar de R. Tudo bem? Então, pessoal, esse termo aqui é chamado de termo geral da nossa PA. Vamos lá na nossa atividade, aí na página do positivo, página 15, tá? Então, vamos lá no nosso positivo, beleza? Página 15. Aí tem umas tarefinhas lá. Por exemplo, a primeira, vamos fazer lá a primeira. Ó. Antes da gente começar, né, fazer essa atividade, veja o que eu fiz aqui, né? Pessoal, se eu pegar, como é que a gente encontra a razão, gente? Como é que a gente encontra a razão? Veja, se eu pegar 4, tá? 4 menos 1 vai me dar 3. Tudo bem? Se eu fizer 7 menos 4, vai me dar 3. 10 menos 7 vai me dar 3. Isso quer dizer, para a gente encontrar a nossa razão, tá? Como é que a gente encontra a razão? A gente sempre subtrai o sucessor com o seu antecessor, tá bom? Sempre tu vai pegar um número e subtrair pelo que vem antes dele. Aí você encontra a razão, beleza? Então, por exemplo, vamos lá na tarefa. Eu tenho lá uma sequência. Eu tenho lá 10, 13, 16 e assim vai embora, né? E aí ele está pedindo, determine a razão. O que é a razão? Eu pegar o termo que vem depois menos o antes, beleza? Então, o que é a nossa razão R, que nós chamamos aqui de R, vai ser 13 menos 10. Isso daqui vai me dar 3. Está aqui a nossa razão. E aí é o seguinte, essa aqui é a letra A, tá? Na nossa letra B, está perguntando qual é o sétimo termo. Então, veja que aqui eu chamei o primeiro termo de A1, o segundo termo de A2. Então, ele está pedindo o sétimo termo, ou seja, quem é o nosso A7, certo? E aí a gente vai utilizar a nossa fórmula. Ó. Quem é o A7? Né? Então, aqui o AN, veja que é o AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, beleza? A gente está procurando o A7.
tá? Então aqui vai ficar A7 igual a A1. Quem é o nosso A1, que é o primeiro termo? É o nosso 10, tá bom? Então aqui vai ser 10 mais... Quem é o nosso N? Olha lá o N, então vai ser 7. Ó. Então aqui 7 menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? É 3 que eu encontrei na letra A. Beleza? Então o sétimo termo, que é o nosso A7, vai ficar 10 mais 7 menos 1 é 6 vezes 3. A gente soma 10 mais 6, gente? Não, a gente multiplica primeiro isso aqui, né? Então o nosso A7 é igual a 10 mais 3 vezes 6, 18. Então, o nosso A7 vai ficar 28. Então, o sétimo termo dessa sequência é 28. Beleza? Vamos achar o 21º termo, que no caso seria aí a nossa letra C. E aí vai ficar o seguinte, o 21º é... Como eu quero achar o 21º, então vai ser A21, tudo bem? Então, A21 igual a A1 mais 21 menos 1 vezes a razão, que é 3. Só que o nosso A1 é 10, né? Então, aqui o nosso A21 vai ficar 10 mais 21 menos 1 é 20, vezes 3. A21 igual a 10 mais, primeiro multiplica, tá? 3 vezes 20 dá 60. Então, o nosso A21 é 70. Ou seja, o 21º termo é 70. No próximo vídeo vai ter mais exercício resolvido. Então, continuando a nossa aula, né? Então, aí a gente acabou de ver sobre a ideia do termo geral, tá? Do termo geral da nossa PA. Lembra que PA é uma progressão aritmética que ela obedece uma ordem, tá bom? E aí nós vimos uma fórmula desse tipo aqui, tá? Essa aqui é a nossa fórmula. Então, vamos entender o que significa cada termo, tá bom? O que significa cada termo desse? Uma revisãozinha aí, tá? Pessoal, o AN, esse AN, ele é chamado, esse AN seria o nosso último, tá? O nosso último termo, tá bom? Nosso último termo. Por exemplo, aqui na questão 2, aí do nosso positivo, página 15, nós temos aí 5, 12, 19, e aqui tem uma sequência de números, e o nosso último termo é o 124. Então, esse cara aqui seria o nosso AN, certo? Beleza, vamos lá. Então, quem é o nosso A1, pessoal? Quem é o nosso A1? O nosso A1, ele é chamado de primeiro termo. Beleza? Então, o nosso A1 é o nosso primeiro termo, tá? Nesse caso aqui, no nosso exemplo, tá bom? O nosso A1, quem é? O nosso A1 é o 5, tá? Então, o 5 ele é o nosso primeiro termo, beleza? Então, aqui já tem aqui o nosso A1. Quem é o N, gente? Quem é o N? Então, o nosso N... Quem é o N numa sequência? N é o número, tá? O número de termos. O número de termos. Por exemplo, aqui, nessa minha PA, eu tenho 5, 12, 19. Eu não sei quantos termos tem aqui dentro. É isso que o problema quer encontrar, tá? O número de termos. Como tem uma reticência aqui dentro, então eu não sei quantos termos tem aqui dentro. Eu não sei quantos valores, quantos números de cada posição tem aqui dentro. Aqui ele está me mostrando 4, mas como tem uma reticência, tem mais de 4 valores. Eu não sei quem é. Então, o número de termos que o problema está pedindo, no caso aí, seria o nosso N. Então, a gente tem o N, que é o número de termos. Quem é o R? Quem é o R? Então, o nosso R, tá? O que é o nosso R? O nosso R é a nossa razão. Beleza? É a nossa razão. Como é que a gente encontra a nossa razão numa sequência? Como é que a gente encontra a razão? A gente pode pegar o termo depois, né? Ou seja, por exemplo aqui, ó, como é que eu acho a razão nesse número aqui? Lembra que a razão ela é sempre um número constante, tá? Como é que a gente encontra a razão? Então, a razão seria o número que vem depois menos o seu anterior, tá? O sucessor menos o anterior. Por exemplo, aqui, 12 menos 5, esse número aqui vai me dar 7. Tudo bem? Então, ó, 12 menos 5, isso aqui vai me dar 7. Será que aqui acontece? Ó? 19 menos 12,
7. Então, a nossa razão aqui seria o 7, tá bom? Como é que a gente acha a razão? O número que vem depois, né, menos o sucessor, menos o seu anterior. Bacana? Então, essa seria aqui a nossa razão. Certo? Então, vamos aqui para o nosso problema. Eu quero achar o número de termos, tá? Lembra, o que é o número de termos na nossa fórmula? É o n, tá bom? Então, a gente só vai substituir na fórmula, tá? Então, aqui o nosso AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Quem é o nosso AN? O AN é o nosso último termo, que nesse caso é o 124. Então, aqui 124 igual a A1. O que é o A1? É o primeiro termo, que é 5 mais, quem é o n? N é o número de termos, que é isso que o problema está pedindo, tá? Então, n menos 1, vezes a razão. Como é que a gente encontra a razão? É só subtrair de um número menos o seu antecessor. 19 menos 12, isso aqui vai me dar 7, beleza? Então, aqui a gente vai resolver essa continha. Então, aqui vai ficar, primeiro passo subtraindo, né? Então, aqui 124 menos 5 igual. Aí, aqui dá para distribuir, ó, esse com esse e esse com esse. Regra do chuveirinho, né? Então, aqui mais, aliás, igual, né? Vai ficar 7n, tá? Menos 7, beleza? 124 menos 5, isso aqui dá 119, beleza? Então, 119 igual a 7n menos 7. Então, esse valor aqui que está negativo, ele vem para cá positivo, né? Então, eu só estou arrumando aí, tá? Então, fica 119 menos 7, aliás, mais 7, né? Que ele está negativo, igual a 7n. 119 mais 7, isso aqui dá 126, igual a 7n. E aí, como o 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, 126 dividido por 7, então aqui é 126, né? Então, 126 dividido por 7, isso aqui vai me dar 18. O que é o 18? 18 é o número de termos, ou seja, aqui dentro dessa sequência tem 18 termos, tá? Então, aqui seria... então, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, né? E aqui tem quarto, quinto, sexto, sétimo, até o último, no caso, que é o 18º, que é o 124. Então, tem lá 18 termos. Muito bem, agora vamos aqui na nossa letra B, tá? Tá dizendo o seguinte lá no nosso positivo. Os números 68 e 236 fazem parte dessa PA. Então, tá dizendo que ele já faz parte, né? Quais posições eles ocupam? Pessoal, vamos testar primeiro o valor 68, tá? Então, veja, eu quero, se o valor 68 ele pertence a PA, né? Então, ele deve estar aqui pelo meio, tá? Agora eu vou tirar o 124, ele vai estar aqui pelo meio. Então, vou supor que o 68 é o nosso último termo, beleza? Então, vou substituir na fórmula, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Lembrando que o AN é o nosso último termo, que eu estou supondo que é o 68. Quem é o N? N é o número de termos, ou seja, qual é a posição que ele ocupa, tá? Então, por exemplo, aqui tem 5 e 12, então o N vai ser 2. Então, ele ocupa a nossa segunda posição, tá bom? Então, o nosso AN é 68, tá? Aqui 68 igual a A1. Quem é o nosso A1? O A1 é 5, né? Mais N menos 1 vezes R. R é a nossa razão, que a gente já encontrou, que é 7. Então, aqui vai ficar 68 menos 5, né? Tá positivo, vem negativo, igual. E aqui vai ficar distribuindo, vai ficar 7n menos 7. 68 menos isso aqui vai me dar 63, igual a 7n menos 7. Esse menos 7 está negativo, vem para cá positivo. Então, fica 63 mais 7, isso aqui vai me dar 70, igual a 7n. Passa dividindo, então nosso n fica 70 dividido por 7, isso aqui é 10. Então, isso quer dizer o seguinte, que o nosso 68, ele ocupa a 10ª posição, tá? A 10ª posição, esse é o 68. Agora, vamos ver
qual é a posição dessa nossa sequência aqui, a posição do 236, beleza? Então, substituindo na mesma fórmula, a fórmula é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O nosso AN, eu vou supor que 236 é o nosso último termo, tá? Então, aqui 236 igual o nosso A1, que é o primeiro termo, que é o 5, mais N menos 1 vezes a razão, que é 7. Eu vou adotar aqui uma solução diferente, tá? Veja que aqui eu distribuí o 7, aqui eu não vou fazer isso, tá bom? Mas você pode fazer a distributiva, tá? Então vai ficar o seguinte, esse aqui está positivo, vem negativo, 237 menos 5 igual N menos 1 vezes 7. Veja que eu não distribuí, tá bom? Vou te dar uma solução diferente. 236 menos 5, isso aqui dá 231, certo? N menos 1 vezes 7. Veja que o 7 está multiplicando o N menos 1. Se ele está multiplicando, eu posso passar ele dividindo, certo? Então vai ficar 231 dividido por 7 igual a N menos 1. Veja que aqui eu dividi, aqui eu distribuí, ó. Professor, pode fazer distributiva? Pode, não tem problema. Tem que dar o mesmo valor, tá? Então, 231 dividido por 7, isso aqui vai me dar 33, igual a N menos 1. E aí, como ele está menos, vem para cá somando, tá? Então, nosso N fica 33 mais 1, isso aqui vai me dar 34. Isso quer dizer que o número 236, ele ocupa a posição de número 34, certo? Ele é o 34º termo dessa sequência aqui.